Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta oportunidade, pela primeira vez, na Assembleia de Deus aqui na cidade de Bacabal. E eu quero louvar a Deus pela vida do presidente da Assembleia de Deus aqui, na cidade de Bacabal, pastor Raposo. Quero louvar a Deus pela vida daquele que me trouxe, me lançou o convite, pastor Erlan, sua esposa. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, coordenador da área. Que Deus te abençoe e te prospere cada vez mais. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, obreiros, que possuem algum cargo eclesiástico, que estão aqui assentados à minha retaguarda. Que Deus abençoe a vida dos senhores poderosamente. Quero louvar a Deus pela vida da cantora. E também eu quero louvar a Deus pela vida dos que me acompanham nesta noite, que é o meu sogro, cantor Tino Abreu, que está aqui. A minha sogra está ali, faz assim com a mão. Cleide, o Fabrício, faz assim com a mão, que está me acompanhando nesta oportunidade também. E ao meu marido, que está aqui cultuando juntamente comigo, como sempre. Eu sempre estou com ele e ele também sempre está comigo. E hoje é um dia mais que especial, porque justamente no dia de hoje, ele está completando mais um ano de vida. E está comemorando aonde? Aqui na casa do Senhor. Então eu quero louvar a Deus pela vida do amor da minha vida, que sempre tem me acompanhado e tem sido o maior apoiador do meu ministério. E por isso que eu o honro, porque ele também me honra, acredita em mim. E eu quero dizer, eu amo você e meus parabéns. Quero louvar a Deus pela vida também do círculo de oração, de modo em geral. Essa festa está tão bonita e vocês estão abrilhantando ela ainda mais. A mocidade que está aqui também e a cada membro, congregado e visitante aqui presente. Que o Senhor Jesus vos abençoe. E eu não poderia deixar também, você vai logo abrindo sua Bíblia aí em Atos capítulo 1. E eu não poderia também deixar de tributar ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, porque eu não sou digna, você não é digno, nós não somos dignos, mas Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e eu vou falar bem forte, Ele é digno de toda adoração, porque somente Ele é o soberano aqui neste lugar. Atos capítulo 1, versículo 9 em diante. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Agora você vai lá, abrindo a temática da festa, Efésios, capítulo de número 5. Eu quero ler o versículo 1, o versículo de número 2 e o versículo de número 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo de número 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. A temática desta festa é uma temática importantíssima, pastor Erlan. Quando eu vi esse tema, logo de cara eu me apaixonei pelo tema. Porque fala do sacrifício salvífico,
de Jesus Cristo por nós naquela cruz do Calvário. E a partir do momento que eu falo sobre o sacrifício salvífico, eu falo também sobre o benefício, sobre o que esse sacrifício nos deu. Oh, meu Deus, sabe o que foi que esse sacrifício de Jesus naquela cruz deu a mim, a você como herança? O direito de ir morar no céu de glória. Eu vou falar isso mais forte para você entender. Aquele sacrifício de Jesus naquela cruz deu a mim, deu a você o direito de ir morar no céu de glória. Então hoje eu quero conversar contigo, eu quero falar contigo acerca desse privilégio que o Senhor Jesus, através deste sacrifício, deu a mim e a você, que é a nossa morada celestial. Eu vou começar a desenhar uma cena, e enquanto eu desenho esta cena, vocês vão colorindo ela. Eu rabisco e vocês vão dando cor, vida a esta cena. Amém? Atrás de mim aqui tem uma montanha. Na minha frente estão homens e mulheres sedentos por ouvir uma palavra divina. Cerca de 500 pessoas. E entre essa montanha e essas 500 pessoas tem um homem, numa posição um pouco mais elevada, para que a sua voz possa ser ouvida por toda a multidão. Ele espera, ele procura o momento exato do dia, para que o vento bata na encosta da montanha e leve a voz dele aos ouvidos de todos que estão ali presentes. Esse homem que está ali agora falando, ensinando, pregando e dissertando é o Cristo Redentor. Nome dele, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Só há uma agravante neste dia, sabe qual? Esse homem, ele está ressuscitado. O homem que está falando com eles agora, está falando de coisas fantásticas, de coisas do céu. Em certo momento ele até para e diz: ei, vocês precisam conhecer e entender um pouquinho mais das coisas do céu. E as 500 pessoas que estão ouvindo, que estão olhando, que estão vendo ele pregar, não estão acreditando no que estão vendo, tampouco no que estão ouvindo. Todo mundo está com um olhar desapercebido, todavia atônitos, fixos, estando nele. Um cotovelando o outro, que cotovela o outro, e alguém está dizendo: ali é ele? E alguém está dizendo: é ele. E no meio do sermão que ele pregou neste último dia, olha para mim, ele para. E ele vai dar para aquelas 500 pessoas uma oportunidade única. Ele vai olhar para aquelas 500 pessoas e vai dizer assim: me perguntem alguma coisa. O que vocês quiserem saber. Eu estou indo embora da terra. É a última vez que vocês vão me ver neste corpo, neste formato. Então me perguntem alguma coisa, porque eu ainda estou aqui para responder vocês. E no dia que eu li esse texto, pastor Erlan, me deu uma ira, porque eu imaginei e pensei: meu Deus do céu, os discípulos, as 500 pessoas, eles tinham a oportunidade de perguntarem qualquer coisa para Jesus. Eles poderiam perguntar como era a vida pós-morte. Eles poderiam perguntar sobre coisas transcendentais. Eles poderiam perguntar sobre coisas celestes. Mas a pergunta que eles fazem para Jesus naquele dia é a seguinte, que eu vou te falar agora: Senhor, é neste tempo que restaurarás tu o reino a Israel? É neste tempo que Roma vai ser expulsa? Jesus levanta a cabeça, olha para eles e fala assim: não vos compete saber os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e pela sua própria vontade. Jesus estava dizendo: eu dou a vocês a chance de me perguntarem sobre coisas do céu, e vocês me vêm com perguntas da terra. Tendo a chance de saberem coisas transcendentais e metafísicas, vocês me vêm com perguntas deste mundo aqui? Jesus desiste do diálogo. Ele desiste do sermão, cantora.
E a Bíblia diz que vem uma nuvem, eu não sei se da esquerda ou se da direita, mas eu só sei que essa nuvem envolveu os pés dele. E quando essa nuvem envolveu os pés dele, ele começou a flutuar no ar. E quando ele começou a flutuar no ar, aqueles que estavam fixos olhando para ele começaram a observar. Ele vai levantando e eles estão olhando. Eu acredito que agora eles estão tremendo, nem tão pouco conseguiam respirar direito. E eu perguntei: Senhor, o porquê daquela pergunta? E o Senhor me disse: só há uma maneira de você entender o porquê daquela pergunta. Eu disse: qual? E ele me disse assim: se coloca no lugar deles, se coloca entre eles. E eu me transportei para aquela cena, meus irmãos. É claro que não no corpo, porque eu estou aqui, nem no espírito, porque eu não morri, mas somente na minha imaginação. Eu me coloquei entre eles, pastor Erlan, e eu pude entender o porquê daquela pergunta. Sabe por quê? Os discípulos estavam apavorados. Eles estavam na expectativa de um terror. Na frente deles estava um ex-defunto, uma espécie de zumbi, alguém que morreu, foi sepultado, mas que saiu da sepultura e estava ali conversando com eles agora. Nenhum ser humano suporta ver um milagre desse porte e fica normal. Às vezes nós nos envolvemos com sinais e prodígios e confundimos sinais e prodígios com milagres fantásticos. Sinais são milagres, mas milagres que qualquer um consegue ver, entender, absorver e até mesmo contar. Mas existem milagres que são aterrorizantes. Exemplo é Moisés atravessando o Mar Vermelho com mais de 2.700.000 almas. Por que é que você acha que do outro lado da margem do mar ninguém dá glória a Deus? Do outro lado da margem do mar está Israel inteiro parado, olhando, assistindo o Mar Vermelho fechando e engolindo todos os cavalos e soldados de Faraó. Pela primeira vez na vida o Mar Vermelho ficando vermelho, com o sangue daqueles homens que explodiu por causa da altura onde eles estavam. Quando a água do mar se fecha, a pressão da água explode o corpo deles e o Mar Vermelho fica pintado de vermelho e ninguém dá nenhum glória a Deus por isso. Porque quando algo anormal acontece perto de um ser humano e esse ser humano percebe que esse algo anormal veio do além, veio de um outro mundo que não é esse mundo nosso, ninguém fica normal. Diferentemente de eu subir aqui e contar um testemunho que eu fui curada da cabeça ou que meu pé endireitou, todo mundo vai aplaudir e dar glória a Deus. Eu estou falando de milagres aterrorizantes. Milagre como a aparição de um anjo, por exemplo. É Daniel, um fantástico servo de Deus. É Daniel falando: quando eu vi o anjo, faltou vida em mim e eu caí como morto aos seus pés. É João no livro do Apocalipse relatando a mesma coisa. Eu ouvi uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. E quando eu vi ele, meu irmão, quando eu vi ele com aquele cabelo branco, olho como chama de fogo, os pés reluzidos como latão que saiu da fornalha, uma roupa branca no corpo e um cinturão de ouro no peito, eu caí como morto aos seus pés. Em um milagre como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, quem quebrou o encanto, quem quebrou o terror foi Miriam. E eu acredito que ela não fez como ela queria, porque Miriam era uma mulher expansiva, era uma mulher atrevida. Quando você vê ela discutir com a mãe, mandando a mãe procurar o menino quando ela viu jogado nas águas. Quando você vê ela discutir com Moisés na Bíblia, você percebe que Miriam era uma mulher atrevida. Então eu acredito que até Miriam teve dificuldade de cantar naquele dia. Eu imagino Miriam tremendo, catando um pandeiro de dentro de uma sacola, com a boca tremendo, caçando alguma nota musical na perna, falando assim, talvez até devagar, e dizendo: ei Israel, só o Senhor é Deus. Ei Israel, só o Senhor é Deus. Ei Israel, só o Senhor é Deus. No capítulo 1 de Atos, os discípulos estão olhando para Jesus ali vivo. Só que quem está olhando para Jesus ali vivo está lembrando dele 43 dias antes daquele dia. Sabe o que aconteceu 43 dias antes? Vou te contar. Eles viram Jesus pendurado no alto de uma cruz.
O seu corpo está destruído por causa das chicoteadas que ele havia levado por um chicote chamado Zorag. Em grego se chama flagro. Mais de 400 cortes no seu corpo. Na testa, no nariz, na boca, no pescoço, no peito. Parte da sua costela poderia ser vista, porque ele passou por uma quarentena de açoites menos uma. Foi 39 chibatadas. Só que cada chibatada tinha 12 tiras de couro. Os discípulos olharam para ele e sentiram nojo dele. Isaías gritou isso: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Mas 43 dias depois, isso daqui é para crente sair da cadeira. Eu vou te falar agora. Mas 43 dias depois, meu irmão, ele está lá no pé do monte, com um semblante tão bonito. O olhar dele está brilhante. O cabelo está balançando pelo meio dos ombros. A única coisa que ele deixou nele, para quando olhassem para ele, saber que ali era ele, foi uma feridinha nas mãos que ele não deixou sarar. Ele mexia com as mãos, todo mundo olhava para a mão dele. Ele mexia com as mãos, era o povo cotovelando, dizendo assim: ali é ele, só pode ser ele, não tem como é ele. Por quê? Porque foi ele que foi furado nas mãos, foi ele que foi furado nos pés. Ele não está mais morto. Eu proclamo nesta noite: ele ressuscitou. Eu não estou te apresentando um Jesus qualquer. Eu estou te apresentando aquele Jesus que Isaías profetizou no capítulo de número 9, no versículo de número 6. Quando ele disse assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Se você estivesse no lugar dos discípulos naquele dia, talvez também te faltaria uma pergunta mais forte. Eu depois pedi perdão a Deus, porque eu pensei: meu Deus, se eu estivesse lá eu iria fazer a mesma coisa. Porque na frente deles estava a glória do Deus vivo ali encarnada. Eu não sei você, mas o meu corpo já está todo arrepiado. Eu sinto ele aqui dentro. Os pés dele estão aqui no meio deste culto, caminhando entre nós. A face dele não está aqui, a face dele está diante dos serafins. E os serafins nesta noite estão cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Bacabal está ficando cheia da sua glória. Vai acontecer um reboliço aqui em alguns instantes, mas isso só para quem é sensível ao Espírito Santo. Tem algum pentecostal aqui? Se tiver, pelo amor de Deus, se manifesta agora. Agora, eu quero falar sobre o corpo dele. Eu quero envolver um pouco da teologia misturada com a graça. E eu quero falar sobre o corpo de Jesus. O corpo de Jesus ressuscitado. Porque muita gente confunde dizendo que o corpo de Jesus estava glorificado. Mas o corpo de Jesus ali naquele momento não estava glorificado. O corpo dele só estava ressuscitado. Lembra da abertura do túmulo? Lembra de Maria saindo correndo pelo meio do jardim, gritando: horteleiro, jardineiro, onde puseram o corpo do meu Senhor? E de repente Jesus aparece por detrás dela e diz: Maria. E ela vira para ver quem é, e ela fala: Rabi, Raboni, és tu? E ele diz: sou eu, Maria. E ela sai correndo para tocar em Jesus. Só que quando ela vai, Jesus fala assim: não me toques, não me toques. Porque não posso te tocar, meu mestre? Maria, é porque eu ainda não fui glorificado. Eu só fui ressuscitado. Em outras versões, eu ainda não fui para o meu Pai. Agora você vai repetir comigo esse lado aqui: glorificado. Eu acho que o outro vai ganhar. Quer mais uma chance? Bora de novo. Glorificado. Agora eu acho que eles ganham. Bora pra cá. Ressuscitado. Bora de novo pro outro. Vai, Deu empate.
Agora você vai caçar um crente bonito. Se não tiver bonito, tem cheiroso pelo menos. E se não tiver um cheiroso, tem alguém com uma vestimenta bonita. Não é possível. Agora olha para ele e diz assim: não confunda um corpo só ressuscitado com um corpo já glorificado. Agora aperte o cinto, porque você vai comigo embarcar numa linda história agora. O corpo ressuscitado de Jesus Cristo, a primícia dos ressuscitados dos mortos, diz a palavra, tem para esta igreja aqui de Bacabal, aqui presente, um hálito de esperança, um hálito de presença, e tem a força de milagre, porque Ele disse que assim como Ele é hoje, um dia seremos nós também, um dia será você também. Quem aí nunca leu aquele famoso versículo que diz assim: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição? Vocês todos já devem ter lido ou já ouvido falar, mas vocês já pararam para se perguntar o porquê de ser bem-aventurado por fazer parte da primeira ressurreição? Já? Não? Sabe por quê? Porque há um presente do céu esperando aqueles que suportam servir Jesus neste mundo aqui miserável, que suporta a cruz, que suporta as pancadas, que suporta as pedradas, mas não negam o nome de Jesus por nada. Há um presente dos céus esperando aqueles que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nem que seja se arrastando, ele levanta a pontinha do dedo e diz assim: Jesus, eu estou fraco, mas eu continuo aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Há um presente dos céus esperando esses. Tem alguns que estão aqui que não irão morrer, porque irão viver para ouvir o toque da trombeta e ser arrebatado, para usufruir daquilo que está preparado para nós no céu de glória. Mas tem outros que estão aqui que passarão dessa vida para outra, assim como alguns dos nossos já se foram. Esses que já se foram e nós que estamos aqui vivos, nós temos uma promessa. Ouve a promessa aí. Essa promessa foi dita pela boca de um baixinho, que certa feita em uma igreja que ele plantou lá na Tessalônica, ele encontrou uns crentes muito atrevidos com perguntas doidas, e um dos crentes chegou nele e falou assim: pastor Elan, ô pastor Paulo, me explica esse negócio de quem já morreu. Nós que servimos Cristo aqui em vida, nós temos uma esperança, e os que já se foram, o que virão com eles? Paulo pede um minuto, ele vai orar e Deus revela, e ele marca um culto na igreja de Tessalônica e prega sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz assim: assim Deus me revelou e assim vai acontecer, e dado a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, você, eu, nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. É lindo esse versículo, não é? Mas vamos explicar ele palavra por palavra, e dada a palavra de ordem. Que palavra de ordem é essa, pregadora? A palavra de ordem é dada pela boca do Pai. Deus Pai está assentado em seu trono, olhando para uma figueira. A figueira para Deus é como se fosse um relógio. Os ponteiros da figueira são seus frutos. Quando seus frutos estiverem tenros, Deus Pai vai dar a palavra de ordem para o seu filho que está sentado à sua direita, dizendo assim: meu filho, levanta, a minha figueira já está ficando pronta, os frutos já estão ficando prontos para serem colhidos. A figueira de Deus na terra é Israel. Quem acompanha o conflito árabe-israelense sabe bem do que eu estou falando. As coisas estão se afunilando lá para aquele Oriente Médio. Ninguém ali já não se suporta mais. Qualquer dia desses, olha para mim, aquele lugar vai explodir. Mas antes que isto aconteça, eu e você, a igreja de Bacabal, vai sumir deste mundo aqui. Nós vamos atravessar esses céus e vamos nos encontrar com Deus. Eu sinto que a bala da explosão atômica já está na agulha da arma do Espírito de Deus. Qualquer dia desses, esses céus e terra que aqui existem já não mais existirão. Foi Pedro quem disse
Cristo, que todos os elementos dessa terra ardendo em fogo se desfarão. Não fique atormentado, nem fique com medo. Uma iminente guerra vai acontecer, sim, senhoras e sim, senhores. Armas atômicas, bombas atômicas vão explodir, sim, senhoras e sim, senhores. Mais de 153 sinais predizem com exatidão bíblica histórica a história de uma igreja que vem sofrendo demais há 2000 anos atrás, e desde 2000 anos atrás ela não pode permanecer aqui quando este conflito acontecer. Não tenha medo, não fique apavorado, porque antes que isto aconteça, eu e você seremos chamados para comparecer diante daquele que chamou e salvou por você no alto de uma cruz. Alguém aqui ainda acredita no arrebatamento da igreja? Alguém aqui ainda acredita no arrebatamento da igreja? Ele disse que vai voltar. Está escrito em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou aos céus, vos preparar um lugar. Para quê? Para que onde eu esteja o círculo de oração também. Para que onde eu esteja meu colegiado de obreiros também. Para que onde eu esteja você também. E dada a palavra de ordem, é o pai dizendo para o seu filho: meu filho, a minha figueira já está ficando pronta, os frutos já estão ficando bons para serem colhidos. É o filho se levantando, entrando dentro de uma sala para colocar as roupas nupciais. E o que eu vou te contar aqui agora é um pensamento meu. Eu não creio que Jesus Cristo está assentado no trono agora. Eu creio que ele já está de frente para um espelho, colocando a roupa de gala, a roupa do casamento. Num canto do céu tem um arcanjo com uma trombeta dourada na mão, com um pano, dando os últimos retoques, se certificando se a trombeta está mesmo afinada, tomando as notas musicais. E agora eu vou te contar um outro segredo. Todo salvo tem as notas musicais do céu guardadas dentro dele. O ouvido do crente é afinado no diapasão do Espírito Santo. Quando a trombeta tocar, não é todo crente que vai escutar. Quando a trombeta tocar, não é todo aquele que se diz salvo que vai escutar. Não é a carteirinha da igreja que vai te salvar. Não é por você ser tradicional, pentecostal. Neopentecostal é um cubo de gelo que vai te dar ou não a diferença de ir para lá. O que vai atrair o toque da trombeta é o desejo de ir para lá, e a santidade que você vive aqui. As suas vestes não podem estar manchadas, precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Porque bem sabeis isto, que impuro não herda o reino dos céus. Porque bem sabeis isto, que idólatra não reina. Porque bem sabeis isto, que beberrões não irão entrar. Porque bem sabeis isto, que quem pratica prostituição não herdará. Porque bem sabeis isto, que aquele que vos chamou é santo e exige santidade. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é este, pregadora? É o mesmo Senhor relatado em Atos capítulo de número 1, no versículo 9 e 10, quando dois varões vestidos de branco aparecem ali dizendo: varões galileus, não fiquem tristes, porque esse mesmo Jesus que foi, meu Deus, esse mesmo Jesus que foi, ele voltará. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor que subiu vai descer. Dado a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. O que é o alarido, pregadora? O alarido é um grito estrondoso e forte. Quando Deus Filho se levantar do seu trono, ele vai dar um grito. Só que esse grito não poderá ser ouvido pela noiva, porque é dia de festa para nós, é dia de alegria para nós. Esse grito só quem poderá ouvir é Israel. Todo judeu nascido de mãe judia, onde estiver no planeta
terra ouvirão este grito e eles irão tremer, porque eles vão saber que é a voz do Messias, que eles deveriam ter aceitado, deveriam ter esperado, mas não esperaram. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. A voz do arcanjo será quando ele disparar o toque na trombeta. E quando ele disparar o toque na trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Você não está entendendo, eu vou te explicar melhor. Sabe seu pai que morreu em Cristo? Sabe tua mãe que morreu em Cristo? Sabe aquele teu irmão que morreu em Cristo? Sabe aquele pastor crente que morreu em Cristo? Sabe aquele teu vozinho que na última hora ele passou a mão na tua cabeça e disse assim: minha netinha, um dia eu vou te encontrar. Eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão. E haverá um tumulto cósmico neste mundo aqui, sabe por quê? Porque alguns dos nossos já não estão mais dentro da tumba. Os ossos já foram consumidos pelo tempo. A carne já foi devorada. Os que morreram dentro do navio Titanic, por exemplo, sabe lá Deus onde estão os seus átomos espalhados dentro das bocas e das barrigas dos peixes. O comunismo que matou mais de 100 milhões de crentes como eu e você. O grupo nazista liderado por Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus exterminados em câmaras de ar nos seus pontos de concentração. Meu irmão, os crentes que morreram dentro do Coliseu Romano, na boca de leões e feras violentas. O padre Torquemada, que matou 10 mil valdenses com uma espadinha na mão, com uma adaga fincada no peito, e dizimou o corpo dos nossos crentes. Não me interessa saber onde é que está o corpo deles, meu Deus. Se a minha Bíblia diz, eu acredito. Se a minha Bíblia diz, eu acredito. Se a palavra diz, eu acredito. Não importa, os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Eu não sei se você consegue adorar, mas eu te convidaria para fazer isso. Eu não sei se você consegue dar o teu melhor glória agora, mas eu te convidaria para fazer isso. Eu não sei se você consegue sentir o que é essa festividade, mas eu te convido a fazer isto, porque o Senhor está trazendo a memória que Ele vai voltar, que Ele vai voltar, que Ele vai voltar. Os mortos ressuscitarão. Os mortos vão sair do meio do mar, do meio do fogo, do meio das entranhas da terra, do meio das montanhas. Alguns viraram humus dentro das árvores, vão sair de dentro delas, porque os que morreram em Cristo, eles vão te ressuscitar. Agora vem uma parte bonita. Agora você vai olhar para essa irmã do círculo de oração, e você vai ser boca de Deus para ela, e você vai falar assim para ela. E enquanto isto, fala assim com autoridade, vai. E enquanto isto, fala. E enquanto isto, eu, você, não sei como, não sei se estaremos em um culto como esse, dormindo em casa, tomando banho. Eu não sei como estaremos. Eu só sei que por um momento, sem
sentiremos um gozo jamais visto no mundo. Quem nunca falou em língua, se segure, porque nesse dia você vai falar. A presença do Espírito Santo vai ser tão forte que todo crente subirá cantando um novo cântico. Meu Deus, todo salvo subirá falando em línguas estranhas, porque o gozo será muito grande. Só haverá um pequeno problema. As irmãzinhas do ciclo de oração já estão me entendendo. Pregar para ciclo de oração é bom, porque sempre tem aquela irmãzinha do coque, aquela que coloca o dedo na tua cara e diz assim, diz o Senhor. E quando ela fala, meu irmão, o céu desce, o chão estremece. Eu não sei o que acontece, eu só sei que tem presença, tem unção. Só haverá um pequeno problema. Não haverá tempo de se despedir. A Bíblia fala dessa primeira fase da vinda dele. É claro que ele já veio uma vez, mas a Bíblia fala dessa parte da vinda dele como um mistério, como um segredo. A Bíblia diz que assim como o ladrão da noite vem, ele virá. Se estão dois deitados em uma cama, um será tomado e o outro deixado. Se estão dois num campo, um será tomado e o outro deixado. Se estão dois no alto de uma moinha, um será tomado e o outro deixado. Esse rápido, esse arrebatamento da igreja é um mistério, e a Bíblia diz a velocidade dele, num abrir e piscar de olhos. A ciência conseguiu descobrir quanto tempo leva para os nossos olhos abrirem e fecharem. 7 milésimos de um segundo. Será tudo muito rápido, será tudo muito ligeiro. Os mortos estão saindo de suas tumbas, no meio do mar, no meio do fogo, no meio das montanhas, eu não sei de onde. Os mortos estão ressuscitando, saindo das tumbas daquele cemitério. E enquanto isto, eu e você estamos sendo transformados e arrastados para o alto céu. E enquanto tudo isto está acontecendo, este mundo aqui entrará numa miséria. Carros desgovernados começam a se chocar na ponte Vasco da Gama. Carros, ônibus, autocarros, carrinhos começam a se despedaçar neste mundo afora. Aviões sem pilotos, sem copilotos, porque até hoje não inventaram um equipamento altamente tecnológico que dê vida ao avião. O avião, por mais tecnologia que ele tenha, por mais que tenha piloto automático, ele precisa 100% da atitude do homem para aterrissar e 100% da atitude do homem para levantar voo. Ainda estão inventando essa moda. Se o piloto é crente, o copiloto não vai ser. Mas meu irmão, não acredite não. Naquele dia vai ter piloto crente, naquele dia vai ter copiloto crente, naquele dia aviões irão cair. E para não bastar os acidentes, as placas tectônicas de todo mundo se removendo, os oceanos levantando seus maremotos, a natureza mostrando a sua força. E para não bastar tudo isto, os hospitais, mães estão em desespero, porque o médico acabara de marcar a cesárea, mas quando abriu a barriga da mãe, não tem bebê. Vão correr para os berçários, só que quando chegarem lá só vão encontrar as touquinhas cor-de-rosa, azul, amarela, mas os bebês não estarão mais lá. Vão pensar que a gente foi abduzido deste mundo aqui, ou que houve um ataque de alienígena, não sei. Mas ninguém foi abduzido não, meu irmão. Não houve ataque nenhum não. É a igreja que não aguenta mais sofrer, é a igreja que não aguenta mais ser saco de pancada, é a igreja que não aguenta mais ser perseguida, é a igreja que não aguenta mais tanta calúnia. Hoje chamam a polícia para nós quando o barulho é grande, mas haverá um dia que vão sentir falta do nosso grito, meu Deus. Vão sentir falta do nosso barulho, meu Deus. Vão sentir falta dos línguas estranhas, vão sentir falta do nosso louvor. O jornal de todo mundo entrando no ar, as pessoas assistindo para saber o que aconteceu, para saber que notícia vão dar. E de repente todos os jornalistas entrando no ar e dizendo: o plantão tal, do jornal tal informa que acabou de sumir milhares e milhares de pessoas. Nós achamos que fomos atravessados por alienígenas, ou que foram abduzidos deste mundo. Não temos uma explicação lógica ainda. Talvez a ciência vai conseguir dar, mas até agora não temos. Só que há um detalhe que muda o desfecho, um detalhe que muda a história, um detalhe que muda o rumo.
resumo, sabe qual é? É que todas as pessoas que sumiram tinham uma marca, que davam dízimo para pastor, não bebiam, não fumavam, não adulteravam. Eram pessoas que nós pensávamos que eram loucos de pedra. Eles desapareceram. As igrejas ficarão cheias. Vão tentar abrir aquela porta, pastor Erlan, até arrebentar. E quando chegarem aqui, vão encontrar o púlpito, a velha Bíblia em cima do púlpito, as cadeiras, os instrumentos. Talvez alguns que cantam podem até vir tentar cantar naquele dia. Alguns que ministram o louvor podem até vir tentar animar. Alguns crentes podem até vir tentar aqui buscar uma palavra, conversar com o pastor para saber o que aconteceu. Mas eu vou te contar uma notícia que muda a história. É que quando chegarem aqui, vão encontrar os bancos, vão encontrar o púlpito, vão encontrar o instrumento, mas o pastor da igreja não estará mais aqui. Os pastores não estarão mais aqui. As irmãs do círculo de oração não estarão mais aqui. A mocidade não estará mais aqui. Os irmãos não estarão mais aqui. Por quê? Porque Jesus voltou. Porque Jesus voltou. Porque Jesus voltou. É lindo falar sobre isso. Mas tomara que não aconteça aqui o que a Bíblia diz literalmente. Se são dois, um é tomado e o outro deixado, isso dá uma média de 50%. Se isto acontecesse aqui, possivelmente só metade da igreja subiria, pastor, e a outra metade ficaria. E isto acontece por quê, cantora? Porque a maioria dos crentes do século 21, a maioria das pessoas da minha geração querem viver do jeito que querem, levam uma vida lá vão ver, maltratam pastores, maldizem pastores, querem colocar uma doutrina que não existe mais santidade, querem colocar uma doutrina que não existe mais pecado, querem colocar uma doutrina que não existe mais renúncia. Meu irmão, a Bíblia ainda é a Bíblia, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é imutável, pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade, Jesus ainda é Jesus, e Ele ainda quer conselho. Nós temos que aprender que a santidade ainda é a mesma. Nós temos que aprender que a doutrina da Assembleia de Deus ainda é a mesma. Nós temos que entender que o meu Jesus, Ele não muda, e que nós temos que ser fiéis até a morte. É por isso que eu amo ler sobre os personagens antigos, porque quando eu encontro o Inácio de Antioquia morrendo, ele ia ser queimado em praça pública. Mas sabe o que é que ele fala, pastor Erlan? Eu sirvo a Jesus há 86 anos e Ele nunca me fez mal, porque eu negaria. Nós observamos João sendo jogado em um caldeirão de azeite fervendo, e está lá o imperador Domiciano falando para João: nega esse Jesus, nega essa doutrina, nega essa religião. E ele fala: não, um historiador conta, não, a morte ela não é minha inimiga, a morte ela é minha amiga, é uma carruagem que me levará para mais perto do meu Senhor. Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso no nosso meio? Hoje é noite de quebrantamento, e eu te convido agora a sensibilizar teu coração. Eu te convido agora a deixar Ele falar, porque Ele quer quebrantar vasos aqui. Ele quer transformar corações segundo ao dele. Ele quer amolecer vaso aqui. Ele quer fazer um quebrantamento no meio do povo dele agora. Porque o que é que está acontecendo? Não observamos mais isto. Uma coisa que eu assisti uma vez, o pastor Zé Carlos de Lima falando. Ele falou assim: se não buscarmos colocar a doutrina de antigamente nos nossos púlpitos e ser levada em continuidade, daqui a um tempo, onde que existirá a Assembleia de Deus?
onde que existirá a Assembleia de Deus? É por isso que eu sou fã. Onde existirá a Assembleia de Deus? Mas nesta noite, eu creio que eu estou pregando para um povo que diz e confessa e proclama que pecado ainda é pecado, que santidade ainda é essencial, que Jesus quer mudança e melhoria e você está disposto a dar. Eu creio nesta noite que eu estou pregando para um povo que entende que Ele é santo e precisamos ser santo, que Ele é santo e não negocia, que Ele é santo e precisamos imitá-lo, que Ele é santo e precisamos servi-los, que Ele é santo. E não é essa Bíblia que tem que mudar por causa de mim, não é essa Bíblia que tem que mudar por causa de você, é você que tem que mudar pela palavra. Billy Graham já dizia: vocês são a Bíblia que o mundo lê e o sermão que o mundo escuta. Billy Graham estava dizendo: o mundo ele não lê Bíblia, o mundo ele lê você, o mundo ele não escuta sermão, o mundo escuta você. Então, pelo amor de Deus, eu creio que aqui há atalaia, eu creio que aqui há brasa viva, eu creio que aqui há vaso de honra, e Ele quer lançar o quebrantamento espiritual, mas isso só para quem é sensível a essa voz. E eu quero perguntar: há alguém sensível aqui nesta noite? Eu nunca fui no céu. Eu nunca fui no céu. Você foi? Tem alguém aqui que foi? Tem não. Mas eu sinto saudade de lá. Aí você pode perguntar: mas missionário, como que você sente saudades de algo que você nunca viu? E eu te responderia assim: eu posso nunca ter visto o céu, mas eu já senti o dono dele. Eu posso nunca ter pisado lá, mas eu já senti o dono dele. E por ter sentido essa presença, por ter pisado no Santo dos Santos, é que eu tenho saudade de ir para lá. É lindo pregar sobre o arrebatamento da igreja, porque eu estou vendo gente aqui orando a oração do Espírito Santo. E a oração do Espírito Santo não é essa que nós temos feito nos últimos dias, porque nós chegamos aqui na igreja e só pedimos: Deus, me dá um carro, me dá um namorado, me dá um marido, abre uma porta de emprego, abre essa porta para mim. Nós transformamos Deus em um empregado. A oração do Espírito Santo, a oração do Novo Testamento era outra, porque eles aprenderam a orar com o Espírito Santo. E a oração era assim, vou te falar agora: Maranatá, 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 que significa: ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. Quem? Senhor Jesus. Tem 500 pessoas no pé do monte. Tem um homem sumindo pelo meio das nuvens. Tem 2 varões vestidos de branco dizendo: não perturbe-se, ele vai voltar. E quando Jesus ele desaparece dali, ele aparece agora na entrada do portão do céu. Eu disse que tinha teologia. Ele aparece na entrada do portão do céu. Jesus ele arrastou o corpo ressuscitado para o céu, para provar que o homem ele pode nascer na terra e ir morar no céu. E que corpo ressuscitado é este, pregadora? É um corpo que tem carne e osso, mas não tem sangue. O corpo ressuscitado de Jesus Cristo tinha carne, tinha osso, mas não tinha sangue. E por que não tinha sangue, missionária? Porque aquilo que Ele dá, Ele não toma de volta. Quando furaram o lado direito de Jesus, no alto de uma cruz, a última gota de sangue saiu em água. Naquele momento Ele estava dizendo: todo o meu sangue eu dou, todo o meu sangue eu deixo para lavar, para purificar a minha igreja. O sangue é a vida do corpo, eu sei.
Mas o sangue só é a vida do corpo quando este corpo está ligado a este mundo. O corpo ressuscitado, ele transcende, ele continua tendo matéria, mas essa matéria não precisa mais de sangue. Essa matéria, ela não é dada a tempo e nem a espaço. É por isso que um belo dia ele aparece onde os discípulos estavam. Olha para mim, ele entra ali sem passar pela porta e nem pela janela. Ele come peixe com eles, porque o corpo precisa de proteína, a carne precisa de carne, mas ele sai dali sem passar pela porta e nem pela janela. Este corpo não precisa caminhar. É por isso que um belo dia, centenas de quilômetros longe de Jerusalém, ele aparece numa bifurcação de uma estrada para falar com dois homens no caminho de Emaús, que estavam conversando acerca da morte dele. E ele indaga, e aqueles dois homens olham para ele e dizem assim: você não sabe o que aconteceu com o nosso mestre? Você não sabe o que é que fizeram com o nosso Jesus? E Jesus responde: não, me conte a história. E enquanto aqueles dois homens estão pregando para Jesus, chega um momento da estrada que Jesus vai partir para um outro lado. E aqueles dois homens olham para Jesus e dizem assim: não vá, já é noite, daqui a pouco escurece. Fique conosco esta noite, porque é perigoso prosseguir sozinho. E naquele tempo era um costume judaico lavar os pés do viajante e dar o pão para o viajante repartir e dar graças. Só que todo judeu dava graças assim. Eles levantavam o pão e diziam: graças te damos, ó grande Elohim. E partia o pão, porque Elohim é Deus. Mas naquele dia, aquele viajante, ele levanta o pão e diz assim: graças te dou, ó Pai. Quando ele fala Pai, todo mundo na mesa abre o olho, porque isto era uma vergonha, era quase como se fosse uma blasfêmia. Ninguém chamava Deus de Pai até aquele dia. Só que quando eles abrem os olhos, o pão está partido na mesa, mas o viajante não está mais lá. E um olha para o outro com um olhar lacrimejando e diz: porventura não ardia o teu coração enquanto ele falava com a gente? Só pode ser ele, ali é ele. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele esteve aqui, mas desapareceu. O corpo ressuscitado de Jesus Cristo não era dado a tempo, nem a espaço e nem a limitação física. Ele voa. É por isso que ali no sol, perto do monte, ele começa a flutuar no ar. E quando ele desaparece dali, preste atenção em mim, porque essa daqui é forte. Quando ele desaparece dali, ele aparece agora na entrada do portão do céu. Ele veio, cumpriu a lei. Tendo cumprido a lei, ele arrastou o corpo dele ressuscitado para o céu, para provar que o homem pode nascer, viver e ir morar lá. Só que ele não foi entrando de qualquer maneira. Eu vou te explicar como foi que ele entrou. Ele parou na entrada do portão do céu. É isto mesmo, eu disse que tinha teologia. Ele parou na entrada do portão do céu. Você vai já entender. E quando ele para na entrada do portão do céu, os anjos que guardam aquela área celestial vêm voando com espada desembainhada, pensando se tratar de demônios, porque Satanás e seus demônios estavam proibidos de ir para lá. É por isso que Deus cercou o céu com uma muralha e colocou no meio um portão. No céu só se entra com autorização. Então, como os anjos lá em cima, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, ou seja, os anjos lá em cima não sabem o que acontece aqui embaixo. Compreende isso, igreja? Então, como os anjos não sabiam que ali era o próprio Cristo, que ali era o próprio Filho de Deus, que ali era Jesus, eles vão para fazer a função deles, é para proibir a entrada, pensando ser um demônio. Só que quando eles vão no intuito de barrá-lo, eles observam algo. Vou te contar agora, olha para mim, pelo amor de Deus. Eles observam algo. Eles observam que a mão dele está furada. E quando eles observam a mão dele furada, os anjos que iam no intuito de barrá-lo se inclinam e começam a recitar o Salmo de número 24. Eles começam a dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
E os anjos que estão lá dentro, com a chave do portão do céu, começam a olhar pelas veredas do portão e dizendo: mas quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E os anjos que estão na frente, já sentindo a presença dele, abrem as asas e começam a dizer: é o Senhor poderoso na guerra, é o Senhor poderoso na batalha. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é o Todo-Poderoso. Estou indo para o final. No arrebatamento, nós não teremos um corpo semelhante ao de Cristo, porque o corpo dele era glorificado. Nós teremos um corpo ressuscitado. Que é isso, pregadora? É um corpo que não peca, que não sente o desejo de pecar. Você não vai ter o olho como chama de fogo, nem nada do tipo lá no céu, não. Mas você vai ter um corpo transformado, um corpo que o pecado já não habita mais, que a natureza de Adão caída já não está mais em você. Aí você me pergunta: mas pregador, e Jesus nunca foi glorificado? Foi, sabe quando? Quando o portão do céu se abriu. Quando o portão do céu se abriu pela primeira vez, a carne e o osso entra dentro do céu. E quando a carne e o osso entra dentro do céu, Jesus cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei, ele grita para o palácio: é possível, é possível, é possível nascer na terra e vir morar no céu. E ele grita com autoridade: ei, o rei voltou, o rei voltou, o rei voltou. E agora? Até a irmã do ciclo de oração me entendendo. E agora? O corpo ressuscitado, pastor Erlan, passa a ser glorificado. Sabe de que forma? A lei já está cumprida. O cabelo castanho começa a ficar da raiz para trás branco. Os olhos castanhos começam a tomar cor de fogo. O vestido que era um linho tecido aqui nesta terra começa a ser agora um linho tecido pelos próprios anjos. Os pés dele agora são como latão reluzente, como se tivesse saído da fornalha. Agora a voz dele é como a voz de muitas águas. Agora a sua face é como o sol que no resplendor brilha. E agora um cinturão de ouro sai de trás das costas dele e corta o peito dele inteiro. E agora na sua coxa está escrito o nome. Sabe qual o nome? Vou te falar: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou terminar aqui e a cantora vai me ajudar com essa linda voz, porque para cantar eu não sirvo não, meu irmão. Pensa numa menina ruim cantando, é eu. Se eu cantar eu espanto vocês tudinho daqui, vocês vão embora correndo, nem vão entender mais nada. Então é melhor ela, que Deus deu uma unção tremenda, uma voz linda. No arrebatamento, nós só vamos ver tudo ficando pequenininho, e vamos abrir e fechar os olhos, e já vamos estar diante de uma mesa. A Bíblia diz o tamanho dessa mesa. Quem tiver uma fita métrica que meça, ela começa no Oriente e termina no Ocidente. Ao redor desta mesa vai estar, sabe quem? Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, seu pai que morreu em Cristo, sua mãe que morreu em Cristo, seu avô que morreu em Cristo, o pastor que morreu em Cristo. Ao redor dessa mesa vai estar todos os salvos, todos vestidos com roupas nupciais, porque agora a noiva vai ser esposa. A nossa festa, apelidada de As Bodas do Cordeiro, durará 7 anos. Porque assim como o casamento judaico dura 7 dias, a nossa festa também durará 7 anos. Aqui embaixo, o anticristo vai estar fazendo uma desgraça, mas lá em cima, nós estaremos com o verdadeiro Cristo, vivendo a graça. Coisas lindas acontecerão. Vou te falar 2 para encerrar.
A primeira, você vai passar 7 anos. Será que as mulheres que vão gostar? Você vai passar 7 anos comendo, mas não vai engordar nenhum quilinho. Você não vai criar uma celulite, irmã. Solta a glória, manda a glória. Você não vai engordar nada, você vai ficar bonita. Sabe essa celulite que a gente tem medo quando está comendo? Naquele dia não vai ter não. Vou poder comer, lamber o dedo, me lambuçar, porque naquele dia não haverá mais não. E a segunda coisa, sabe o que vai ser? Que é mais bonita do que não engordar, que é mais bonita do que não ter uma celulite. É o garçom, pastor. Sabe quem é que vai ser o garçom? Oh Deus, esse garçom, ele não vai usar uma gravata borboletinha, nem um paletó preto com uma bandeja na mão dizendo: está servido, senhor. Está servido, senhora? Não. Esse garçom será o noivo. É ele que naquele dia vai chegar pertinho de você dizendo: está servida minha filha, está servido meu filho. Valeu a pena ou não valeu esperar? Valeu a pena ou não valeu ter chorado? Valeu a pena ou não nunca ter saído dos meus caminhos? Valeu a pena ou não valeu as perseguições, as calúnias, as pedradas, as pancadas, a guerra na tua casa, aquilo que queria te matar mas não matou? Valeu a pena ou não ter dado aquele passo para mim naquele dia dizendo: Jesus, eu te aceito? Valeu a pena ou não? Finalizou esse tempo, acabei minha mensagem aqui. É claro que ainda vai existir aqui a volta de Jesus Cristo, ele vencendo o anticristo, resgatando Israel, o governo milenar. Mas me falta tempo para falar disso tudo aqui. O que eu quero te dizer é que tudo isto está preparado para mim e para você. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo de número 5, ele vai começar dizendo: sede vós imitadores de Deus, como filhos amados. E ele termina o versículo de número 2 dizendo: porque nós temos que reconhecer o sacrifício salvífico. E ele diz no versículo 5, ele vai dar um grupo de pessoas: mas quem comete idolatria, quem comete isto, quem comete aquilo, não terá parte no reino de Deus e de Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite: o céu é o meu e o teu lugar. O céu é a nossa herança. O céu é para você. O céu é para você, mocidade. O céu é para você, círculo de oração. O céu é para você, púlpito aqui. O céu é para nós. Sabe o que está faltando? Eu quero te convidar para ficar de pé agora. Sabe o que é que está faltando? Sentirmos saudades do céu. Se eu sinto saudades do céu, eu não vou me corromper. Se eu sinto saudades do céu, eu guardo a palavra. Se eu sinto saudades do céu, eu guardo o meu compromisso com Cristo, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é ir morar com Ele. E o que me deixa triste é me pedir que agora a cantora vai me ajudar. Sabe o que é que me deixa triste? É um grupo de pessoas, pastor, que já aceitaram a Jesus, já deram esse passo de dizer sim, mas está incubado, está com uma máscara. Quando sai daqui, senta em uma roda e vai fofocar. Quando sai daqui, tira a roupa de crente e começa a vestir a roupa de ímpio. Quando sai daqui, esquece que um dia é crente. Quando sai daqui, começa a falar como ímpio, começa a andar como ímpio, começa a contar historinhas de ímpio. Mas estão dentro da igreja.
cultua, vem para as festividades. E tem outro grupo que não faz isto. Mas o inimigo tem lançado uma seta de depressão. O inimigo tem lançado uma seta de ansiedade. Uma seta da síndrome do pânico, que não consegue mais congregar, não consegue mais vir para a igreja. O inimigo tem usado pessoas para apontar o dedo e dizer: você não vai para lugar nenhum. Meu irmão, se eu tivesse escutado que eu não ia para lugar nenhum, eu não estaria aqui hoje pregando. Porque eu sempre falo: meu pai é descrente, minha mãe é descrente, minha avó é descrente, meu avô é descrente, a minha família toda é descrente. Nunca chegaram até mim para dizer: Isabel, lê a Bíblia, Isabel, estuda, Isabel, isso não. Foi eu que tomei minha decisão, foi eu que decidi me separar, foi eu que decidi não olhar. E nesta noite eu venho aqui te dizer: o inimigo pode até dizer que você é obra do acaso, que você é um aborto que não deu certo, que você não é nada e nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas eu venho aqui repreender essa palavra contrária e dizer: ei, a depressão não te mata, a síndrome do pânico não te mata, esse desespero não te mata, a ansiedade não te mata. Você é escolhido. Eu quero fazer um convite aqui nesta noite. Tem alguém não evangélico aqui em nosso meio? Tem alguém não evangélico? Se tiver, levanta a tua mão. Ou é todos crentes? Tem alguém não evangélico em nosso meio? Tem um lá de camisa verde. Tem mais alguém? Ou somente ele? Tem uma moça também. Eu quero fazer um convite. Você escutou a mensagem pregada aqui nesta noite. Você escutou que o sacrifício salvífico foi para te salvar. Você escutou de tudo aquilo que está preparado para mim e para você. E eu quero te perguntar nesta noite: se há alguém em nosso meio que quer tomar essa decisão hoje. Agora você pode ser boca de Deus, você pode ser profeta e ir naquele irmão que não é crente e chamar: vem, aceita. E eu quero convidar um segundo grupo. Esse segundo grupo é para você que está fraco espiritualmente, que está precisando de um revestimento do céu, que sabe que sozinho não vai conseguir suportar essa caminhada. Você que sabe que sozinho não vai conseguir. Você que precisa de um bálsamo do céu espiritual. Você que precisa de um fortalecimento de Jeová hoje. Eu quero te convidar. Você tem a oportunidade de vir aqui à frente também. E agora eu quero pedir uma coisa para a cantora, porque eu já vi ela cantando esse hino. Eu quero que tu cante só esse trechinho. Muito em breve vai sair a notícia. E não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus. Não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus. Vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando nesta noite. Meu irmão, não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus. O arrebatamento é realidade.
te fortalecer, Ele quer te encher nesta noite. Venha, pelo amor de Deus. A juventude dessa igreja e as irmãs do ciclo de oração que a Deus tanto clamavam. Eu sei que ainda tem mais gente aqui. Cantavam, E você tem a oportunidade de vir aqui na frente. Pelo amor de Deus, saia do teu lugar agora e venha aqui na frente agora. Aceitando a Jesus, a primeira vida. A primeira vida. Nesse momento, aquele povo foi embora pra si. O segundo, é o segundo. É a segunda. A segunda vida para Cristo nesta noite. Depois desse grande acontecimento, Já são duas vidas. Eu sei que ainda é duas aí aceitando. muitos Só ela. crentes desviados Eu sei que ainda há a terceira vida aqui nesta noite. Eu sei que ainda há mais pessoas aqui nesta noite. para reconciliação. E o Espírito Santo está trabalhando aqui nesta noite. Ele está quebrantando aqui nesta noite. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não veio meu irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra si. Ainda há pessoas aqui precisando de um quebrantamento espiritual, mas que está com vergonha talvez da acusação do homem, está com vergonha talvez de alguém apontar o dedo. Mas eu venho te dizer, o Senhor quer derramar um bálsamo sobre a tua vida aqui. Eu já vou encerrar esse momento e eu vou orar, mas eu quero te chamar pela última vez, você que está fraco, você que precisa ser fortalecido, você que precisa ser quebrantado, e você que precisa tomar uma decisão, aceitar Jesus. Pelo amor de Deus, não desista. Você é igreja, vá onde essa pessoa que não aceitou ainda, convide ela, pelo amor de Deus, porque o Senhor quer fazer o extraordinário do céu aqui. Então eu quero chamar pela última vez você que está sofrendo a depressão, que está sofrendo a síndrome do pânico, que não tem dormido só à base de remédios, você que está fraco, você que está pensando até em desviar, até em desistir, até em parar. Eu quero te dizer, o Senhor quer te dar um coração igual ao dele aqui nesta noite. O Senhor quer te quebrantar, o Senhor quer te usar. Agora, pelo amor de Deus, sai do teu lugar e dá um passo para Jesus. Hoje o céu está em festa. Hoje o céu está em festa. Hoje a Assembleia de Deus em Bacabal está em festa, porque tem duas almas chorando aqui na frente, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pelo amor de Deus, isso nunca será normal. Isto não é normal. A igreja de Bacabal tem que ferver agora, porque tem vida para Cristo nesta noite. Agora eu vou pedir para a cantora começar a cantar de novo, porque como já disse, se eu começar a cantar, o povo sai até daqui da frente e vai sentar. E agora eu vou pedir para que o pastor Erlan, para que o pastor ore por essas vidas que estão aqui à frente. E eu quero somente dizer algo para vocês: o inimigo é mau, o homem também, mas olhe somente para Cristo, porque o céu te espera.